Pai, nessa noite, continua falando conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que está neste lugar, Pai, que está, Senhor Jesus, no meio dos louvores do Seu povo, Pai. Que o Seu Espírito Santo que nos traz entendimento da Tua palavra, Senhor. Pai, que este Espírito, Senhor, ministre nos nossos corações nessa noite. Nos dê entendimento, Pai. Nos traga, Senhor, arrependimento, convicção, Senhor. E, Pai, se tem algo que nós precisamos abandonar nessa noite, alguma mudança de raciocínio que precisamos ter, Pai, nós te pedimos, faça isso no meio de nós nessa noite, Senhor. Porque, Pai, o Senhor não entrou na nossa vida para que nós sejamos mais do mesmo. Mas o Senhor entrou nas nossas vidas, Pai, para transformar, Senhor Jesus, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Por isso, nessa noite, nós te damos liberdade, Espírito Santo, a ministrar no nosso coração, falar conosco, e nós sabemos que sairemos daqui, Senhor, mais desafiados, mais encorajados, Senhor Jesus, mais parecidos com o Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, por estarmos aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, gente, nós estamos numa série da Kryptonita, destruindo aquilo que tira a nossa força, baseado num livro de um autor chamado John Bevere. Eu quero encorajar você a comprar esse livro. A série de ministrações passa muito por cima de tudo aquilo que ele tem, a riqueza daquele livro. Então, olha, compre esse livro, vai ser muito bom para você. E hoje eu quero falar com você sobre a idolatria do cristão, do crente. A idolatria que nós já temos conversado, né, ao longo dessas, essa é a quarta mensagem dessa série, né, e nós temos falado, nós já temos esse conhecimento de que a kryptonita espiritual, aquilo que tira a minha e a sua energia, é a idolatria, certo? Nós sabemos disso, não é um pecado em si, mas é aquela coisa que existe no nosso coração, que rouba o lugar de Deus. Pode colocar o primeiro, mano. Nós temos falado nessa série, né, sobre o que tira a nossa força e muitas vezes nos leva a vivermos uma vida cristã rasa e sem profundidade. Entendemos, né, que a idolatria é algo que rouba a nossa força, pois muda o nosso foco e faz com que sejamos fracos espiritualmente. A fraqueza espiritual não é somente muitas vezes por falta de conhecimento da palavra, mas a fraqueza espiritual reside muitas vezes no fato de que nós colocamos toda a nossa atenção, toda a nossa energia, todas as nossas emoções em algo que não é o Senhor. Que nós fomos criados para adorar a Deus, a palavra de Deus diz isso, que eu e você não fomos criados para sermos bem-sucedidos, não fomos criados para sermos felizes, isso é consequência de uma vida de alguém que conhece a Deus. Mas primeiramente nós somos criados para adorar a Deus, para conhecer a Deus, para participar de um relacionamento com Deus. Então, a gente sabe que algumas coisas roubam o nosso foco, mas eu queria lembrar também que a realidade dos filhos de Deus é a realidade minha e sua, amém? Quantos são filhos de Deus aqui? Você é filho de Deus? Amém? Então eu estou falando, a minha e a sua realidade é uma realidade de poder, provisão e presença de Deus. Você pode repetir isso comigo? Poder, vou falar um, você repete comigo. Primeiro, poder. Segundo, provisão. E o terceiro, presença de Deus. 3 P's aí para você registrar na sua mente. Essa é a realidade de um filho e de uma filha de Deus. Não é de tristeza, não é de falta, e não é de religiosidade. O que é a religiosidade? Eu tento fazer tudo certinho, para que quando Deus olhar para mim, Ele me dê o presente no final do ano. Não, esse é o Papai Noel. O Papai Noel que, né, vê se a gente faz tudo certinho e no final do ano dá algum presente para a gente. O nosso Deus é um Deus bom. Nosso Deus é bom. E porque Ele é bom, Ele só pode dar da sua natureza coisas boas. Amém?
Então, quando nós olhamos, a nossa realidade é de poder para expulsar demônios, como nós cantamos, para experimentar, para curar as pessoas, para libertar os cativos. Esse é o poder. E existe provisão, e não só provisão financeira, mas também provisão emocional. Nós vivemos dias de que muitas pessoas têm andado sozinhas, com um buraco no seu coração. Filhos que cresceram com a ausência de seus pais, tanto emocionalmente quanto fisicamente, e criou-se um buraco no coração. Casamentos que deixaram marcas no coração do cônjuge. E essa provisão também não diz respeito só a dinheiro, diz respeito a Deus vindo e preenchendo a lacuna que está nas nossas emoções. Isso é poderoso, gente. Não precisamos ser escravos das nossas emoções, porque o nosso Deus, Ele tem provisão para isso. Essa é a nossa realidade, amém? Essa é a realidade, não é que um dia vai ser, isso já está liberado dos céus para nós, e nós temos que tomar posse disso. Mas quando o nosso foco está em múltiplas coisas, nós não conseguimos assumir e falar: Pai, a realidade que está no céu é a realidade que o Senhor tem para mim, a realidade que está na palavra é a realidade que o Senhor tem para mim. Vocês estão comigo, gente? Essa é a nossa realidade. É somente assim que a gente pode viver como Jesus realmente viveu. E eu queria lembrar você, hoje nós vamos ficar numa história que está toda no livro de 1 Samuel. Se você quiser até abrir na sua Bíblia, nós vamos ler 1 Samuel 8. Deixa aberto aí, pode esperar um pouquinho aí os slides. Enquanto você abre aí, eu quero lembrar você que o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Assim como Ele é um Deus de relacionamento, Ele também é um Deus de aliança, porque só existe aliança se há relacionamento. Então, como o nosso Deus é um Deus de aliança, Ele tem uma aliança comigo e com você, Deus também tem uma aliança com o povo de Israel. E nós vamos ler um trecho exatamente dessa aliança que Deus tem com o povo de Israel. Pode botar o próximo ano, por favor. Deus começa essa aliança lá com Abraão. Ele chama Abraão, tira Abraão da terra dele e fala: olha, de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ele faz uma aliança com Abraão. Abraão, mesmo que você não seja fiel para honrar essa aliança, eu, o Senhor, vou honrar. Hoje nós não vamos falar sobre Abraão, mas nós sabemos que Abraão não é um cara que faz tudo certinho. Mas mesmo ele não fazendo tudo certinho, Deus honra. Porque o nosso Deus é um Deus que honra. Ele honra a palavra. Porque Ele tem uma aliança, e Deus sempre vai honrar a aliança que Ele fez. E Deus deu então um rei para Israel. O povo reclama que não tem um rei como os outros povos. E então Deus, por causa dessa aliança, fala: vocês, meu povo querido, amado, vocês querem um rei? Eu vou dar para vocês, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Se a aliança é relacionamento, Deus só não mandava para o povo e o povo tinha que obedecer, Deus ouvia também o que o povo falava. Mas muitas vezes, quando a gente é muito novo, a gente não sabe direito o que a gente quer, né, gente? Às vezes a gente pede coisas para Deus, que se Deus der, a gente está lascado. É verdade ou não é? É o filho que pede algumas coisas para o pai, e o pai fala: então, filho, se eu te der isso aqui, você vai se matar. Não, eu não vejo a hora de ter uma moto com 1000 cilindradas e não sei o quê, mas parece que Deus não me dá. Ele não te dá porque você vai morrer. Você vai pegar a Fernandinha, você vai pensar que você está no MotoGP, sabe, aquele que os caras fazem a curva assim, baixinho. Mas eu queria um carro que fosse... Gente, a gente às vezes como criança faz pedidos para Deus que não são o melhor para nós. E esse pedido do povo de Israel foi um pedido um pouco infantil. É bom a gente lembrar que o que acontece? Neste momento, o povo de Israel não tinha um rei. Eles eram direcionados pelos profetas, que direcionavam diretamente o que ouviam de Deus. Então os outros povos tinham reis, mas o povo de Israel, os descendentes de Abraão, sabe o que acontecia com eles? Tinha um profeta, um sacerdote. Teve com Moisés.
E vai vindo então. E nós agora se encontramos no momento onde o profeta que o Senhor fala com o seu povo é o profeta Samuel. Profeta Samuel. Este é o cara da nossa história. Ele ouve diretamente de Deus e ele tem liderado o povo desta maneira, desde então. Mas pela falta de conhecimento de Deus, e portanto uma falta de identidade, o povo de Israel vira e fala: olha, nós queremos ser igual às outras nações. E eu queria que você pensasse um pouco comigo. Nós estamos falando de muitos anos atrás, que existem vários povos. Deus escolheu começar o seu povo com Abraão, certo? E quando ele começou, ele fez uma aliança, ou seja, eu não volto atrás naquilo que eu disse. Deus poderia ter escolhido outros povos, gente? Poderia ou não poderia? Poderia. Mas o nosso Deus, ele escolhe o povo de Israel, e em vários momentos mostra que tem uma aliança. Tira eles do Egito, manda provisão no deserto. Esse povo é um povo que, na sua história, tem muitas coisas boas que Deus fez. Mas sabe, gente, historicamente falando, quando um povo conquista o outro, numa guerra, por exemplo, a primeira coisa que o povo que conquista faz é destruir a sua história. Sabia disso? Quando uns bárbaros conquistavam um certo tipo de povo, eles destruíam os seus deuses, a sua cultura, tudo que tinha, eles destruíam. Por quê? Porque se você destrói a história de um povo, a outra geração nasce não sabendo quem eles são. E aí, então, o que está vigente, a cultura, o momento, ele fala: essa é a minha realidade. Porque ele não tem nada para lembrar. Muitas vezes o diabo faz isso com a gente. Ele quer fazer com que a gente esqueça da nossa história, porque essa aqui é a nossa história, amém? Essa é a nossa história. Para que a gente seja enfraquecido. E o que acontece com esse povo nessa história, nesse momento da história, é que nós temos um povo aqui de Israel, que nós vamos ler aqui em 1 Samuel 8, que a história não foi passada de geração em geração. Existem alguns filhos que não conhecem tão bem essa história. E eu quero ler com vocês o relato desse pequeno trecho que mostra o que aconteceu com o povo de Israel nessa época. 1 Samuel 8, nós vamos ler do 1 até o versículo 7. Diz assim: quando envelheceu, Samuel nomeou os seus filhos como líderes de Israel. Era um pouco que comum quando o profeta envelhecesse, ele ensinou seus filhos na mesma prática e os seus filhos então continuassem o ministério. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e os teus filhos não andam em teus caminhos. Samuel tem um bom testemunho diante do povo. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança de outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos o rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, e então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Então Deus não esquece da história, né? Então quando saí do Egito,
Fizeram isso, eles continuam fazendo, e estão fazendo isso comigo. Quando o povo de Israel escolhe por livre e espontânea vontade ser igual às outras nações, Deus se entristece, porque o povo escolheu rejeitá-lo. Olha, vocês são meu povo. Esse, gente, é um povo que tem uma identidade, um povo que conhece na sua história a marca da escravidão. Mas mesmo assim, no momento de pressão, porque não era um momento fácil, certo, gente? Os filhos de Samuel não eram como Samuel. Mas no lugar de recorrer a Deus, eles falaram: olha, arranja para a gente reis igual os outros povos. Mas ele, gente, diante de Deus, eles eram iguais aos outros povos? Sim ou não? Não eram. Mas eles não sentiam isso no coração, porque eles não conheciam a Deus intimamente, pessoalmente. E isso faz uma grande diferença. Você não sabe, a gente pode pensar, talvez, mas o povo está certo, porque os líderes deles, os filhos de Samuel, não eram bons como Samuel. Era um direito do povo pedir por algo melhor. Era um direito. Eles estavam na condição, porque eles viram que eram homens maus. Às vezes a gente pode começar a pensar para justificar tal solicitação diante de Deus. Mas a questão aqui, sabe, gente, não é sobre direito do povo, mas é o fato de que quando o povo se reúne e conversa entre si, a Bíblia diz que os líderes de Israel se encontraram e conversaram, eles não buscam a Deus, eles conversam entre si. Quando o povo se reúne e conversa entre si sem buscar a Deus, a direção e a decisão vêm dos seus próprios corações, deixando Deus de lado. Nós não estamos falando de um povo que não conhecia a Deus, nós estamos falando de pessoas que são o povo de Deus, como eu e você, somos filhos e filhas de Deus. Então você vê que é uma questão que volta muito para a gente, é para os conhecedores da palavra, e não para quem nunca conheceu a Deus, quem nunca ouviu falar do Senhor e da aliança dEle. Faz sentido isso, gente? Eles com consciência, eles preferem conversar entre si. E eles têm muitas histórias. Se você ler o começo do livro de 1 Samuel, você vai ver que muitas e muitas vezes Deus já livrou, deu direção através do profeta Samuel. Não foi uma nem duas, mas foram muitas vezes. Mas essa mesma liderança, este mesmo povo, pessoas que representavam o povo, escolheram conversar entre si e não pediram o conselho de Deus. Neste momento eles deixam Deus de lado. E um ponto que eu queria frisar com você nessa noite, que me impactou muito, eu coloquei aí no slide, não é porque algumas pessoas erram, ou algo parece sair do controle aos nossos olhos, que Deus ele se absteve ou desapareceu da situação. Deus permanece o mesmo, pois Ele tem uma aliança que não pode ser quebrada. Amém, gente? Então, sabe, o povo está lá, o povo está nessa expectativa, está vendo que as coisas não estão dando certo, e eles pensam que então que agora eles têm que fazer uma manobra política. É uma manobra política, certo, gente? Tira um, coloca outro, exerce um que nós queremos e bababá. Só que nisso eles afastaram Deus de todo o processo. E o coração do homem, a Bíblia diz que ele é enganoso. Então, sabe, quando eu e você estamos em situações que algo parece que sai do controle, ou quando a gente vê que algumas pessoas estão errando, como eles podem ter visto nos filhos de Samuel, não quer dizer que Deus saiu do controle. Vocês acham, gente, que Deus não sabia que os filhos de Samuel estavam aceitando suborno e vivendo aquela vida? É lógico que ele sabia, nada escapa dos olhos do Senhor. Ele sabia. Mas o povo não deu espaço nem para consultar a Deus, para perguntar: Senhor, eles poderiam ter feito: Pai, Samuel, diante dessa situação de que os seus filhos não são aptos, busque ao Senhor, Samuel, e veja o que Ele quer fazer conosco. Poderia ter sido a atitude do povo,
Mas eles preferiram não, olha, nós queremos ser igual aos outros. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, temos a liberdade, temos a bênção do Senhor, temos uma salvação, a garantia da vida eterna, mas nós queremos estar vivendo como o outro povo do mundo, que não é o povo de Deus. Então não me importo de ter um namoro promíscuo, não me importo de não obedecer uma direção de uma liderança, não me importo de ofender as pessoas, não me importo, porque essa é a minha personalidade. Deus me fez assim, isso é desculpa de orgulho. É ou não é, gente? Porque sabe, o Senhor, Ele é bondoso, gracioso, e o Senhor nunca faz algo contra a sua palavra. Nunca, nunca. Ele zela pela palavra dele. Só que nós estamos aqui querendo estar lá. Queremos estar aqui, mas queria ter uma fé, um amante. Teve muito tempos atrás um jogo na internet chamava Second Life. Achei que era literalmente segunda vida. Você poderia criar o seu avatar lá no site, e lá você poderia ser quem você quisesse ser, com outro nome, outro sexo, você poderia fazer o que você quiser, e você interagia com as pessoas daqui, como se eu tivesse o Davi e o Caio nesse lá, e aí lá a gente interagia, mas eu não era o Gustavo, eu tinha outro nome, eu tinha, sei lá, qualquer as coisas que eu não conseguiria ter aqui, por causa das pessoas, eu tinha lá. Isso acontece hoje, perfis fakes na internet. Então, gente, é um risco que nós corremos, quando nós, como o povo de Israel, ficamos numa situação de pressão, e queremos falar, eu quero ser igual àquele, porque parece que aquele não tem pressão. Lógico que não, ele é escravo do diabo, ele não conhece o que é liberdade. A palavra de Deus diz que existem sempre águas mais fundas, certo? Existem ou não existem? Quanto mais fundo no mar, existe mais pressão ou mais tranquilidade? Mais pressão. Pressão forma as pessoas. Os grandes metais, os grandes joias são feitos sobre muita pressão. Então, conforme a gente vai indo para águas mais profundas no conhecimento de Deus, mais pressão deste mundo que nós habitamos é exercida sobre nós. Só que a gente não volta, porque quem já foi no profundo com Deus, não volta mais para este mundo. Mas às vezes nós estamos numa água batendo na canela, e falando, ai, está difícil ali, talvez seria muito mais fácil. O povo de Israel, quando quis ser outro povo, ele começou a desejar coisas que Deus nunca desejou para ele. E isso começa a corromper o seu coração, o coração daquele povo. Sabe, gente, muitas vezes a nossa inquietação, ela é na verdade uma falta de contentamento. Eu não estou mais alegre na presença de Deus. Nós começamos felizes, eu me considero, a minha experiência de novo nascimento, eu considero quando eu tive 14 anos. E eu cuspia fogo de Deus com 15, 16. Queria ir para as nações, queria pegar o evangelho, e bababá. E aí então, eu caio numa cilada de pecados, entro numa vida de solidão, fico sem meus amigos, começo a mentir, começo a viver uma vida escondida dos meus pais, de tudo. Mas eu estava na igreja todo domingo batendo cartão. Porque filho de pastor, você tem que bater cartão. Era essa a sensação que eu tinha. Não era livre dentro da liberdade que o Senhor garantiu para mim na cruz. E dentro disso, gente, essa falta de contentamento, já que a gente não tem mais alegria no Senhor, a gente busca onde? Nos desejos da nossa carne, naquilo que está proposto para a gente. A gente usa até muitas vezes uma questão de lógica, a gente espiritualiza as coisas, para exigir coisas que estão alinhadas com o desejo do nosso coração. Então a gente dizima, não porque é um ato de obediência, mas porque se eu dizimar, Deus tem que me abençoar. Eu uso a lógica espiritual para justificar uma atitude. Só eu fiz isso, com certeza você nunca pensou nessas coisas. Mas nós somos tentados isso.
Isso é uma tentação. Vai sugando a nossa força aos poucos, porque nós queríamos ser como o outro. A grama do vizinho é sempre mais verde. E essa insatisfação, seja no casamento, seja com nós mesmos, insatisfação com nós mesmos. É o meu corpo, eu podia estar fazendo aquilo, eu podia estar fazendo aquele outro, porque minha família, e a gente só olha para a gente, e toda essa falta de contentamento muda o nosso foco, não estamos mais olhando para Deus, e aos poucos a nossa alegria, o nosso contentamento de estar com o Senhor na sua presença, se acaba. A falta desse entendimento da identidade do povo de Israel, a falta da clareza da identidade do povo de Israel, fez com que eles desejassem e pedissem algo para Deus que não estava nos planos de Deus. Senhor, eu tenho uma lacuna no meu coração, de que eu sofri muita rejeição na minha vida. Então agora, estou dando um exemplo aqui, então agora eu vou procurar uma mulher que sacie esse buraco que eu tenho no meu coração. No lugar de eu tratar a raiz da rejeição, de saber e de me livrar disso, eu prefiro achar um tampão, que só cobre por cima, mas não tratou as raízes desse sentimento, desse pensamento. Faz sentido, gente? Eu dei um exemplo simples, mas pode acontecer com várias outras áreas da nossa vida. No casamento está tendo um buraco na relação entre marido e mulher. Existe uma desconexão. Sempre vai ter uma outra coisa que parece que tem um encaixe perfeito para o desejo daquele momento. Mas isso não sacia, porque Deus construiu o casamento para se tornarem um. Então um completa o outro, mesmo com as imperfeições. Faz sentido, gente? Agora, quando a gente começa, a falta de identidade do povo de Israel começou que eles decidissem e pedissem coisas que não eram para eles. Eles não pediram para outro ídolo, eles pediram para quem um rei? Para Deus. Eles sabiam que Deus era poderoso, sabiam ou não sabia? Sabiam. Eles sabiam que Deus podia fazer as coisas, eles sabiam que Deus atendia a oração, só que no lugar de pedir algo que era importante para eles, eles pediram de acordo com o desejo do coração deles. É como a gente aconselha muitos jovens, que nós trabalhamos com jovens, e aí tem muitos jovens que têm muito desejo de namorar, muito desejo de namorar, muito desejo de namorar, que parece que se não namorar a vida não vai. Fala, legal, maravilha, é bom, que bom que você quer deslanchar, casar, é muito bom. O casamento faz parte dos planos de Deus. Agora, você está pronto? Como assim? Não, você está pronto para namorar? Tô. Todo mundo tá, né? Todo mundo tá. Lógico que eu tô. E aí as respostas, às vezes já vem até preparado com os caras que eu falo, né? Não, eu trabalho, estou sendo discipulado e estou estudando. Lógico, legal, maravilha. Isso é um ótimo começo. Mas e o seu coração? Não, eu estou bem. Porque, não fala, estou imitando literalmente um homem, duas conversas de dois homens, né? Não, tudo bem, é isso aí, é nós, eu consigo. É mentira, né? Os homens não riem, só as mulheres nessa hora, né? Mas tudo bem. Não fala. E aí, às vezes a gente pergunta assim, então, meu amigo, se você fosse o pai dessa menina, que você está apaixonado, se você fosse o pai dela, você estaria ok, feliz, se aparecesse um cara igual você hoje, para namorar ela? A ele, você se daria em namoro? Não, minha filha, eu não faria isso. Então por que você acha que você está pronto? Não estou. Que bom, glória a Deus. Não é um empecilho, mas quando a nossa falta de identidade faz com que a gente deseje coisas que não é para aquela estação da nossa vida. É lógico que vai namorar, é lógico, glória a Deus, Deus abençoe, mas é o momento certo, você está preparado para isso? O seu coração, não é para você estar perfeito, mas seu coração está pronto.
Sabe, gente, muitas vezes a gente se aproxima de Deus pedindo mais dinheiro, pedindo um outro emprego, pedindo alguns milagres, mas você não está preparado para essa nova estação. A gente se prepara antes para ter filho, se prepara antes para receber uma boa promoção, aprendendo a ser fiel no pouco. Deus não vai dar algo para a gente, para que então a gente aprenda a lidar com isso. A gente se prepara antes. Quem tem identidade, sabe disso. Quando não tem identidade, a gente só pede. Pede. Igual o povo pediu e Deus falou, tá bom, eu vou dar de acordo com o desejo deles. Não foi a melhor coisa, porque não estava nos planos de Deus. Graças a Deus, gente, nós temos um Deus gracioso. Graças a Deus nós temos um Deus, ficou engraçado, né? Mas é muito bom nós sabermos que nós temos um Deus, que Ele é gracioso para com a gente. Ele pega mesmo os nossos pedidos, que são muitas vezes ruins, e converte em algo bom. Saul foi um rei que durante um tempo foi muito bom. Saul foi bom para o seu povo, Saul libertou as pessoas, ele teve vitória em algumas coisas. Mas no momento, o coração de Saul teve algo que cresceu, que eu queria falar com vocês, que é chamado de cobiça. E quando a cobiça nasceu no coração de Saul, tudo mudou, inclusive para o povo. Cobiça é uma palavra, pode colocar o próximo, mano? É uma palavra grega chamada pleonexia. E uma das interpretações dela é um espírito ganancioso que se auto-idolatra. É pesado, né? Um espírito ganancioso que se auto-idolatra. Gustavo, Saul fez isso? Poxa, ele fez uma estátua em celebração a ele mesmo. Saul, ele é ungido por Deus. Tem uma situação que ele literalmente obedece a Deus. Mas logo no começo da vida de Saul, ele começa, gente, ladeira abaixo. Porque ele comete os erros básicos da desobediência. E quando nós não temos as nossas feições, ou seja, os nossos desejos fixos no reino de Deus, porque nós não estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, a gente escorrega num modo de autossobrevivência. Olha o que parece esse modo de autossobrevivência. Nós nos agarramos naquilo que achamos que precisamos para estarmos satisfeitos. Então, se o seu carro é algo que o seu carro é algo que você tem muito orgulho, vamos assim dizer, é a sua comprovação social de que você é uma pessoa bem-sucedida, você se agarra a ele porque ele te traz satisfação. E se você precisa vender ele para fazer alguma coisa, porque a sua família está em dificuldade, você não vende, porque aquilo é muito importante. O emprego está lá, está difícil, está escapando. Não, mas eu vou permanecer aqui. O casamento está indo de mal a pior, mas eu tenho que aparentar uma boa imagem. Eu só posto coisa crente na internet. Se alguém descobrir que eu estou em pecado, minha reputação vai embora. Então a gente se agarra a essas coisas que dão uma falsa sensação de satisfação. Uma outra coisa que acontece é nós lutamos porque temos falta de paz e descanso com aquilo que Deus nos deu. Parece que tudo aquilo que Deus nos deu não é o bastante. É aquele negócio, mas eu merecia um aumento. Mas espera aí, você não ganha o bastante hoje para você sobreviver, para você prover para sua casa? Sim. Então por que você merece um aumento? Porque está todo mundo falando para a gente que a gente tem que ganhar mais. Sim ou não? Constantemente, você tem que ganhar mais, você merece mais. Se você trabalha, você tem que... Aí a gente até usa, digno é o obreiro do seu salário. Está vendo como a gente começa a... Se eu tenho uma identidade de filho, uma identidade de filha, eu descanso na paz daquilo que Deus me deu, porque não vai faltar nada para os filhos de Deus. Mas se a gente não tem essa identidade, a gente busca a paz. E gente, buscar a paz dá canseira, não dá? Quantos já tentaram buscar a paz além de mim? Não dá uma canseira? Que parece que você está mais cansado e mais sem paz. Porque nós estamos construindo, buscando na força do nosso próprio braço.
Uma outra coisa que pode acontecer é que a gente fica tenso no plano e no processo de Deus na nossa vida. Deus fala: olha, eu tenho um plano para você, e só que esse plano vai se desenvolver ao longo da sua vida. Até o Senhor Jesus voltar, a palavra diz que nós estamos sendo aperfeiçoados. Então é um processo. Mas durante esse processo a gente fica: Deus, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? O chamado, a Bíblia já diz, ser sacerdote, relacionamento com Deus. Esse é o chamado de todo mundo. Mas qual que é a minha vocação, Deus? Qual que é a minha vocação? A minha vocação. Sabe o que você pode começar fazendo? Servindo. Ame a Deus de todo o teu coração, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Tem concordância com a Bíblia? Então vamos começar a fazer. Mas a gente gasta essa energia. Por quê? Porque não está acontecendo. Não, porque eu não tive reconhecimento. Não, porque isso não aconteceu na minha vida. E aí isso se torna uma urgência no nosso coração. E isso é cobiçar. Porque no final das contas, nós estamos sendo gananciosos para que a gente seja reconhecido. Para que alguém olhe para a gente e fale: parabéns, Gustavo. Olha, glória a Deus pela sua vida. Mas está tudo no nosso coração. Qual que é a motivação que a gente almeja se aproximar de Deus? Por prazer de estar com Ele? Ou porque isso vai nos trazer algum tipo de retorno? O povo de Israel muitas vezes se aproximou de Deus só para abençoar os planos, não para pedir direção. E o Senhor, Ele é misericordioso, gente. Só que sabe, de Deus também a Bíblia diz que ninguém zomba. Não dá para ficar: ó Deus, eu vou fazer isso aqui, me abençoa aqui, e continuar no pecado. Não dá, tem uma hora que o coração endurece. E quando o coração endurece, gente, só o Senhor para saber o que vai acontecer. Nenhum de nós pode dizer o que vai acontecer. Olha o que acontece numa situação do rei Saul. 1 Samuel 13, está aí o texto só para a gente ir um pouco mais rápido aí. 1 Samuel 13, 5-14. Uma situação que mostra o coração, a cobiça do coração de Saul. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel, que eram liderados por Saul, viram que a situação era difícil, e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou então, Saul, 7 dias, que era o prazo estabelecido por Samuel. Samuel falou: Saul, você espera 7 dias, porque eu estou indo até você, para nós então consagrarmos a Deus, fazermos uma oferta, e então vocês irem para a batalha. O povo de Israel nunca deveria ir para a batalha sem antes fazer uma oferta ao Senhor. Pediu isso, 7 dias. Mas passou os 7 dias, deu um atraso e Samuel não chegou. Mas este não chegou a Gilgal, certo, Samuel? E os soldados de Saul começaram então a se dispersar. Já que Samuel não chegou, nós vamos se lascar, então vamos começar a dispersar. Então Saul ordenou: traga-me um holocausto e os sacrifícios de comunhão. Então Saul ofereceu o holocausto. Sabe quem pode oferecer o holocausto, gente? Somente o sacerdote. Quem era o sacerdote? Samuel. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou. Imagina isso. Podia ter esperado mais algum tempo, mas era uma ansiedade, né? Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que eu não tinha chegado, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Senti-me... Ai, Saul, viu? Samuel então responde para ele: você agiu como tolo,
desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e o designou líder para o seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Muitas vezes, gente, a gente faz que nem Saul. Mas se eu soubesse que ia garantir o meu reinado, eu faria. Se eu soubesse que não ir naquela festa ia me fazer casar mais rápido, eu não iria. Se eu soubesse que não falar com essa pessoa aqui no WhatsApp daria essa bênção e restauração no meu casamento, eu não faria. Mas Deus não funciona assim. Ele fala: obedeça por amor a mim, não porque eu vou te dar algo em troca. Isso é por amor. Quem tem identidade obedece por amor, não porque tem uma troca. Saul, ele estava preocupado com o que os seus homens iam pensar dele, pois ele já tinha conduzido em uma vitória na cidade de Jabes, no capítulo anterior. Saul, ele viu com os seus olhos humanos uma situação desconfortável e preferiu correr para lógica. Quando ele justifica, ele fala ali, está grifado ali, quando eu vi que os filisteus estavam reunidos em Micmas, eu pensei, eu pensei, eu não perguntei para Deus, eu não consultei os meus generais, eu só pensei comigo mesmo, que mal tem? Os filisteus vão me atacar, eu não busquei a Deus, então eu senti-me obrigado. Na versão da Revista Atualizada, a Bíblia fala assim: e forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Forçado pelas circunstâncias. Às vezes a gente faz isso, a gente culpa uma decisão de desobediência por causa das circunstâncias. Mas o Espírito Santo habita dentro de mim e de você, amém? Não tem nenhuma circunstância externa que pode nos abalar. Nós não seremos abalados, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Você pode experimentar tristeza? Pode. Você pode experimentar medo? Pode. Samuel não fala: Saul, você não devia ter medo. Saul, Deus é o Todo-Poderoso. Saul não fala. Samuel fala para Saul: você desobedeceu ao Senhor, porque você sabia que era para mim fazer o holocausto, e não você. Era uma ordem clara. A falta de conhecimento de Deus e intimidade com o Espírito Santo faz com que tomemos decisões somente para aliviar a pressão de uma situação, e então a gente acaba justificando na nossa mente desobedecer a Deus. Eu tenho a pressão de casar, então o que eu faço? Tomo uma decisão para aliviar a pressão social, mas eu não permaneço santo e não busco um homem e uma mulher segundo os padrões da palavra, porque eu tenho que casar. Não, olha, ou você fecha esse negócio agora, ou você vai perder. Aí você fecha, mas não é um negócio totalmente transparente. Mas é que assim, eu tive que fechar, porque se eu não fechasse, eu ia perder. E no nosso coração, muitas vezes, gente, a gente começa a justificar a desobediência. Isso é muito pesado, porque quando Saul toma essa atitude, gente, o coração dele começa a ser afetado de uma maneira que é só ladeira abaixo. O comportamento de Saul conduziu a trocar a verdade pela mentira sem perceber. E então o engano se apossou do coração dele. Ele se tornou um homem enganado. No capítulo seguinte, depois de 1 Samuel 13, em 1 Samuel 14, Jonatas tem uma vitória sobre os filisteus, e aí depois Saul cria ele faz uma declaração horrível, ele faz um juramento: quem comer vai morrer, e o exército dele está totalmente com fome. O filho dele, Jonatas, não ouviu isso. O filho dele vai e come. O exército olha e fala: nossa, você comeu, e o seu pai, o rei Saul, falou que ninguém podia comer. Então agora o que tinha que acontecer com Jonatas? Morrer. Mas que juramento impensado. Fala para um exército que está numa guerra que eles não podem comer. Aí Jonatas chega diante do pai dele e fala: pai, eu comi porque eu estava com fome, e de acordo com aquilo que você prometeu, eu tenho que morrer.
Saul volta atrás na palavra. Fala, não, eu não vou matar você, meu filho. O povo começa a olhar para um cara que ele não honra a palavra. Começa a olhar para um rei que não sustenta. A vida de Saul, ele começa a cair num engano. Ele começa a se enganar. As palavras dele começam a sair tortas. O John Bevere, no livro dele, ele fala isso. Muitas vezes, aqueles que possuem um relacionamento com Deus, e mesmo assim escolhem os seus próprios desejos, acima do que Ele, Deus, claramente já falou, revelou na sua palavra, não conseguem enxergar a sua própria desobediência. Sabe, gente, a direção para Saul aqui não estava oculta, estava bem clara. Nós precisamos conhecer a palavra, para a gente não pecar contra a palavra, não dar desculpa de desobediência, não distorcer a palavra para o nosso próprio prazer. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Muitas vezes a gente está nos enganando, a gente está se sabotando, porque como a gente não consegue ficar alegre, a gente não se sente contente, a gente prefere buscar algo que atende ao nosso desejo. E o verdadeiro contentamento, gente, se encontra na presença de Deus, não se encontra em outro lugar. Eu não estou falando de algo espiritual. A presença de Deus é quando a gente estiver no céu. A presença de Deus habita dentro de mim e de você, na intimidade com o Senhor, no relacionamento uns com os outros, numa vida na luz, como diz o texto de 1 João. Se nós estamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão, relacionamento uns com os outros. Esse é o desafio. Então, sabe, gente, a devocional, a vida de oração, ela não pode ser somente um guia para as nossas vidas, para a gente experimentar alguma coisa. Ela tem que ser uma realidade para a gente. Tem que ser uma realidade. Discipulado não pode ser só quando tem problema. Discipulado tem que ser para ter relacionamento. Eu sou o seu amigo. Pode colocar o próximo. Se nós encararmos a prática da vida cristã como existente somente para momentos de tensão, somente momentos para aliviar a pressão, a gente vai viver de maneira hipócrita. E sabe qual que é o risco disso? A gente começa a confundir a voz de Deus com a nossa lógica do bem e do mal, do que é certo e do que é errado. Ah, mas isso com certeza é certo, isso com certeza é errado. Mas está ouvindo do Senhor ou é o nosso julgamento? Está vendo que é um risco? É uma coisa muito, parece que assim, passa despercebido. Quando eu li esse trecho desse livro, o Senhor foi falando ao meu coração. Eu falei, Pai, quantas coisas eu tenho julgado e aconselhado e falado na minha lógica, e não buscando ao Senhor para tomar uma decisão. Eu não quero essa vida, Pai, eu quero ouvir do Senhor. Porque sabe, gente, quando a gente vive por fé, a gente vive sem saber o que vai acontecer, mas confiando de que o Senhor estará lá. Isso é viver por fé. Então a prática da vida cristã, oração, jejum, devocional, discipulado, leitura da palavra, existe em primeiro lugar para conhecer a Deus. Esse é o nosso chamado principal. Vir na reunião de oração porque tem problema, é hipocrisia. Deus, Ele é bondoso, gente, Ele atende as nossas orações. Eu não quero aqui afastar você, ou falar que isso é só para os grandes santarrões. Eu quero na verdade convidar você, a beleza e a alegria que há em viver uma vida de relacionamento com Deus. Samuel tinha essa vida. Samuel tinha essa vida. Já estou encerrando aqui, gente. O nosso Deus, Ele escolheu Israel para ser uma nação de sacerdotes. Êxodo 19:6, o Senhor fala isso. Uma nação de sacerdotes, ou seja, uma nação que ouvia Ele diretamente, sem intermediários. O que nós temos hoje com o Espírito Santo, sabe? Que Jesus vem, ressuscita e rasga o véu, e não há mais divisão entre os homens e Deus. A única coisa que nos conecta é Jesus. Deus criou isso para isso acontecer lá em Israel. Mas o povo, em Êxodo 32, fala, nós não queremos nos tornar santos, trocar as nossas vestes para se apresentar diante de Deus. Moisés, sobe lá, ouve o que Deus quer falar, traz para a gente. E gente, o incrível é, depois dessa rejeição, se você continua a ler o texto, sabe o que aparece? O bezerro de ouro. O povo chega para Arão
Falou: Arão, Moisés está lá, não sabemos o que aconteceu com ele. Constrói um Deus aí para a gente. Constrói um Deus para que a gente possa adorar. Arão se sente pressionado. O povo ao redor dele, certo? O que ele fala? É uma pressão. Quando Moisés desce e pergunta para Arão, ele fala: foi o povo pediu. Nos momentos de pressão, a gente não pode ceder. A criptonita espiritual, a idolatria faz com que nos momentos de pressão a gente ceda. Quando ninguém está olhando, pressão, acessa um site. Ninguém está vendo, pressão, faz aquela ligação, adiciona aquela pessoa, começa a ter coisas que nós nunca deveríamos ter feito, porque é pressão. A gente só sai da pressão, gente, através do Espírito Santo. Ele está dentro de mim, de você, amém? É só assim que a gente sai dessa pressão. Pois eles que rejeitaram o relacionamento com Deus, quase que instantaneamente eles criaram um ídolo. Quando negamos o relacionamento, volta por favor. Quando negamos o relacionamento com Deus, quando tratamos isso de maneira superficial e não essencial, a única realidade que existe é a idolatria. Eu e você fomos criados para adorar alguma coisa. Se não adoramos a Deus, adoramos outra coisa. Seja você não cristão, até um ateu adora alguma coisa, porque ele adora a própria convicção. Todos nós adoramos alguma coisa. E a lacuna de Deus na nossa vida faz com que a gente direcione o nosso foco para outras coisas. E então, o engano, a insatisfação, a pressão, a busca pela paz, a busca pelo desejo se torna uma realidade. E dessa busca fora de Deus, a gente pode buscar essas coisas em Deus, mas quando a gente busca fora, a gente encontra o desejo da nossa carne, que vai nos corrompendo e vai nos afastando do Senhor. Se a banda quiser subir aqui, por favor. Eu sei, gente, que nesse ponto, sabe, você já entendeu que a criptonita espiritual é idolatria. Vou ficar repetindo algo que você ouviu na semana passada ou nos outros dias. Eu sei que você já sabe disso. Se puder ter mais alguns minutinhos só da sua atenção aqui. A gente não está aqui com essa série para jogar peso sobre você. Para que toda semana você fique: nossa, tem algo, ai, eu preciso me arrepender, ai, que pesado que é a vida cristã. Não. Mas não existe vida cristã, preste atenção, não existe vida cristã sem arrependimento. A gente se engana, porque a gente cresceu numa cultura cristã, de que é só a gente fazer as coisas boas, a gente é crente. Cristianismo tem a ver com submissão, tem a ver com amor, tem a ver com buscar a Deus. Eu queria mostrar para vocês um cara que reagiu certo durante a pressão. E é bem rápido mesmo. Pedi até para a banda subir exatamente para mostrar para você que eu estou acabando. Depois de um tempo a gente já começa a ver umas cabeças assim, caçando mosca, sabe? Mais 5 minutinhos da sua atenção. Pode colocar o próximo. Como é que a gente reage a uma situação de grande pressão? Porque todos nós passamos por pressões, certo? Todos. No momento da pressão, se nós estamos com a criptonita enfiada aqui, a força vai embora. E quando a gente precisa ficar em pé, não tem força. O rei que vem depois de Saul, Davi, um rei segundo o coração de Deus, passa por uma situação de pressão. Ao chegar a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade deles destruída pelo fogo. Eles acabaram de voltar depois de anos longe do seu povo. 14 anos longe. 2 anos numa terra que não era deles. Eles estão voltando para suas casas. E eles viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Imagina, anos fora de casa. Quando você volta para sua casa, para sua família, eles não estão lá. Davi e os seus soldados então choraram em alta voz até não terem mais forças. Essa é a situação que Davi, que é líder, que é o rei, está pressionado agora. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Ainoã de Jezreel e a Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal.
Davi ficou profundamente angustiado. Tem emoção aí? Tem ou não tem? Ele sentiu uma angústia. Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Ia querer matar Davi. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Essa situação, 600 homens voltam, um exército volta, caras bons, você é o líder, e eles começam a falar, é por causa de Davi que as nossas mulheres, nossos filhos, nossas filhas foram levados como escravos. O culpado é Davi, nós queremos um culpado, é um exército pressionando Davi. Então Davi, porém, diz a palavra, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Diferente de Saul, ele não fez, pensei. Ele não ficou pensando com a sua própria mente. Ele fortaleceu no Senhor. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, ele não foi por ele mesmo, ele foi até o sacerdote, aquele que, oferece as ofertas ao Senhor. Ele se submeteu a outra autoridade e falou para Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, depois de ter colocado o colete sacerdotal. Abiatar abençoa ele, fala, pode fazer. Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Porque ele poderia ter feito isso, gente, no ímpeto da vingança. Totalmente justificável, certo? Levaram minha esposa, meus filhos, é lógico que eu vou para a guerra. E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Isso faz toda a diferença. Davi se submeteu e honrou tanto a Deus quanto ao sacerdote. Davi era rei, mas não é por causa da posição dele de rei, que ele falou, deixa quieto, não sei o que, eu mesmo vou buscar a Deus e vou me resolver. Ou pior, eu mesmo vou conquistar na minha força essa vingança. Não, ele se submete. Davi corria muito mais risco que Saul, comparado às situações. Os homens de Saul estavam desanimados, Davi ele corria risco de morte. Saul, na ânsia de fazer algo, desonra a Deus, desobedecendo uma palavra clara, e desonra ao sacerdote, o profeta Samuel. Não se submete em honra, reconhecendo seu lugar. Quando falta honra, gente, entre nós como corpo de Cristo, entre às vezes a gente chegar para o nosso líder de célula, às vezes a gente chegar para um pastor, a gente ouvir o conselho e falar, eu vou trazer essa situação para você, porque eu quero ouvir o seu conselho, porque eu não vou resolver isso sozinho, eu não quero ficar descoberto. A gente acreditou que ser independente é bom, não é bom. Independência é morte. Dependência uns dos outros em amor gera vida. Davi fez isso, ele se submete, e quando ele submete, ele honra, e o Senhor dá direção para ele. E o segundo ponto, Davi buscou a Deus antes das suas emoções conduzirem os seus pensamentos e decisões, e por isso ele experimentou direção e provisão. Davi não fez uma troca com Deus, ele falou, Senhor, o que eu faço? Porque eu sei que o Senhor tem o melhor. John Bevere, ele diz, o livramento ou a provisão de Deus sempre vem, mas não antes da oportunidade de desobedecer a palavra de Deus. Eu achei muito boa essa frase, porque toda vez no momento de pressão, a saída mais fácil é desobedecer, mas permanecer, gente, é para aqueles que não desistem, para aqueles que não voltam atrás na palavra que o Senhor lançou. Então eu quero encorajar você a não desistir, independente da pressão que você tem na sua vida, porque na Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que permanecem. Não importa o negócio que está à sua frente, não importa o relacionamento que está à sua frente, vale a pena permanecer em obediência à palavra de Deus, amém, gente? Vale a pena. Jesus, quando foi tentado ao término dos 40 dias de jejum, a primeira coisa que Jesus foi tentado foi com o quê? Comida. Era algo que ele necessitava, era algo que era justo que ele desejasse. Ninguém ia recriminar um cara que ficou 40 dias de jejum de comer. Mas ele resiste à tentação, ele resiste a essa oportunidade. E então a Bíblia diz que os anjos do Senhor vêm e servem ele, saciando a sua fome.
Quando a gente resiste às tentações e às pressões, Deus envia os seus anjos para dar aquilo que nós precisamos. Eu vou repetir, acho que vocês não entenderam, eu vou falar mais uma vez. Quando a gente resiste às oportunidades, a essas tentações, Deus envia os seus anjos para prover para a gente. Você crê nisso de verdade? Porque se nós cremos, nós mudamos a nossa maneira de viver. A gente para de viver de uma certa forma e começa a viver de outra. Porque eu confio em Deus. Porque eu confio no Senhor. Você pode ficar em pé no seu lugar? Pode colocar o próximo para mim, mano? Essa frase impactou muito meu coração. Eu quero deixar ela para nós orarmos. Idolatria é de onde você tira a sua força ou aquilo para o que você dá a sua força. A nossa força deveria vir de quem? Do nosso Deus. Ele que é fonte inesgotável, Ele é a força de Israel, Ele é a nossa força. Mas se nós tiramos a nossa força do nosso trabalho, se nós tiramos a força da satisfação dos nossos filhos, tiramos a nossa força do nosso casamento, isso pode facilmente se tornar um ídolo no nosso coração. Só mais baixinho, gente, por favor. Pode facilmente se tornar um ídolo no nosso coração. Às vezes é um filho que precisa ser repreendido, mas porque você ama tanto ele, e aí você fala, eu não vou fazer dessa maneira, e aí lá na frente ele vai quebrar a cara. E aí talvez quando chegar lá na frente você vai falar, poxa Deus, mas se eu soubesse que ia acontecer isso, eu teria corrigido lá atrás. Faz agora. Nós temos que ser ousados para obedecer agora. Não porque a gente tem garantia de alguma coisa, mas porque a gente ama a Deus. Se tudo que nós estamos dando a nossa força ao nosso trabalho, pode ser uma idolatria no nosso coração. Se tudo que nós estamos gastando a nossa força é para achar paz, essa busca de paz, deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, com muito amor, está no lugar errado, porque o Senhor é a própria paz. E agora é o desafio do nosso coração, de como nós reagimos diante disso. O que tem energizado você? Onde que você busca direção? Onde que você tem gastado a sua energia emocional, o seu tempo, os seus recursos? Não estou falando que tem que dizimar mais e ofertar mais. Investir às vezes na vida de alguém é muito mais do que só dizimar e ofertar. É você, em vez de ajudar alguém a pagar uma campanha de casais, investir num acampamento, é você comprar uma cesta básica para alguém que não é nem cristão. Por quê? Porque, Senhor, eu estou olhando, e o que clama no seu coração, clama no meu coração, Senhor. A idolatria, gente, ela se aproxima muito do egoísmo. É uma vida que só olha para si. Como foi o final de Saul? Saul morre sozinho. Saul morre sozinho. Sozinho, em desobediência. A vida, gente, está passando, e são centenas de pessoas, são centenas de milhares de pessoas que não precisam somente do meu e do seu conselho empresarial, não precisam do seu e do meu conselho sobre carreira, não precisam do meu e do seu conselho pré-emocional, não precisam só do meu e do seu conselho para a parte financeira. Sabe o que tem muita gente precisando, gente? Estão precisando ouvir o Evangelho de Jesus, o Evangelho que fala, se arrependam, o Senhor tem graça, Ele morreu na cruz para te salvar, e olha, hoje você pode se reconciliar com Deus. A vida cristã não é só dar bons conselhos sobre as áreas de fora, é sobre compartilhar Jesus. Davi foi um homem, gente, que não andou sozinho. Quando Davi peca com Batseba, Natã vai até ele e fala, Davi, você pecou. Davi não endurece o seu coração e fala, mas eu sou rei, vou mandar matar você também, Natã. Ele se humilha e fala, Senhor, me perdoa, porque eu não pequei contra Natã, eu não pequei contra Batseba, eu não pequei contra Urias, eu pequei contra o Senhor. E Davi se coloca nessa posição, e porque ele se coloca nessa condição de arrependimento, Deus restaura Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, Deus tem todo o interesse que eu e você sejamos homens e mulheres segundo o coração dele. Sabe como é que a gente vai conseguir isso? Que é a direção que eu tenho no meu coração,
é através dos nossos relacionamentos de amizade, de transparência, de discipulado, de andar na luz, seja com o seu cônjuge, seja com o seu líder, com o seu pastor. E sabe, não só aquela transparência assim, ô Júlio, tudo bem? Legal o seu carro, legal. E o trabalho, tá bom? Tá bom. Transparência, de olhar no olho e falar, mano, isso realmente está tudo bem? Não sei. Vamos conversar? Vamos. Davi não caiu, gente. E Davi foi restaurado, mesmo depois dos erros dele, porque ele tinha alguém junto com ele. A idolatria faz com que a gente fique sozinho. A idolatria faz com que a gente fique sozinho. E essa não é a realidade do Senhor pra gente. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Eu queria que você colocasse suas duas mãos no seu coração, num sentido somente de, Senhor, sonda o meu coração. Não por nada místico, mas porque muitas vezes é o nosso coração que está com algumas barreiras, alguns bloqueios. E sabe, o Senhor quer destruir todo o altar que está no nosso coração. Ele não quer que a gente fique, sabe, preso a coisas do passado, preso a individualismos, presos no egoísmo. Por isso que eu quero fazer essa oração com você. E você faça mesmo a sua própria oração. Mas vamos orar para que o Senhor tire do nosso coração toda idolatria que tem feito com que a gente gaste a nossa energia em coisas que não tem que ser gastas. Pai, nessa noite, Senhor Jesus, nós não queremos, Pai, ser como Saul, Senhor. Saul, Pai, ele preferiu o reconhecimento das pessoas do que obedecer à sua vontade, Senhor. Pai, nos livra de fazermos isso, Senhor. Pai, nós queremos obedecer ao Senhor em primeiro lugar, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que aquele que Te ama é aquele que guarda os Seus mandamentos e os obedece, Senhor. Por isso nós não podemos dizer que nós Te amamos somente, sendo que nós não obedecemos o Seu mandamento, Pai. Oh Senhor, mostra no nosso coração aquilo que nós precisamos nos arrepender, Senhor. Não queremos, Senhor, ficar assumindo posições, Pai, que, Senhor, não pertencem a nós. Quebra o orgulho do nosso coração, Senhor, de muitas vezes não buscarmos ajuda, de muitas vezes não nos submetermos a outras pessoas, de muitas vezes, Senhor, não abrirmos e nos humilharmos diante de pessoas que nos amam, Senhor. Pai, o Evangelho não tem se expandido porque muitas vezes nós cristãos temos sido tão duros, Senhor. Nosso relacionamento é só sobre coisas boas, não é sobre as nossas deficiências. Ajuda a gente a ser transparente, Senhor. Ajuda a gente a não esconder nada na nossa vida. Ajuda nós a sermos uma igreja que tem comunhão com o Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós queremos isso, Senhor, não para que a gente experimente o melhor, mas para que nós possamos ser luz e o mundo que ainda não conhece a Ti veja essa luz, Senhor. Por isso, Pai, nessa noite, se nós, Senhor, precisamos nos arrepender, Senhor, se você precisa se arrepender, faça essa oração agora no seu lugar. Pai, me arrependo, Senhor, me arrependo por buscar o meu em primeiro lugar, Senhor. Como Saul, buscar o meu em primeiro lugar e não esperar com paciência no Senhor. Oh Senhor Jesus, nos dá esse coração de Davi, Pai. Nos dá um coração de Davi, Senhor. Um coração que busca a Ti em primeiro lugar, Senhor. Davi, que no Salmo escreveu, vale mais um dia na Tua presença do que 1000 em outro lugar. Senhor, nos dá este coração, Senhor, que almeja a Sua presença, Pai, que não está satisfeito só em dar conselhos bons, mas busca compartilhar a vida de Jesus, Senhor. Nos perdoa, Pai, nos dias que nós buscamos, Pai, o nosso próprio desejo, Senhor. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nos perdoa os desejos errados que oramos, Senhor, sem ter consciência, Senhor. Nós queremos orar, Pai, de acordo com aquilo que está nos Teus planos, Senhor. Transforma isso no nosso coração, Pai. Faz isso no nosso coração, Senhor. Espírito Santo que está dentro de nós, nos convença dessas coisas, Senhor. E nos traga uma liberdade diferente, Pai. Uma vida cristã cheia de poder, de provisão e da presença de Deus, Senhor.
que pode experimentar o melhor, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.